Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos falar de Richard Wyckoff. Por que eu estou retomando, entre aspas, esse tema aqui no canal? Nós já falamos de Wyckoff de uma maneira bem breve, bem sucinta, quando abordamos o ciclo de mercado. Falei sobre a teoria de Elliott e falei sobre a teoria de Wyckoff, difundida inclusive aqui no Brasil pela galera do raio-x preditivo. No que pese eles falam que é a nova análise técnica clássica, enfim, nada mais é do que a própria aplicação do Richard Wyckoff, o Trade System esse que já existia há muito tempo nas plataformas gringas aí fora, mas o mérito deles foi ter trazido aqui para o Brasil esse jeito de tradar com base no preço e volume, aplicando a Defense, que nada mais é do que o Midas, que já existia há muito tempo lá fora, e também o Waves Waves, com a relação esforço-resultado, entre outras premissas da teoria de Wyckoff. Então, esse meio, o raio-x preditivo fez muito sucesso aqui no Brasil, em virtude dessa premissa assertiva de um jeito novo de tradar, observando o volume. Eles deram um passo a mais na interpretação da análise gráfica como um todo. Quando falo eles trouxeram esse passo a mais, que nada mais é do que a análise gráfica com a observação do volume e suas premissas dentro da ação do preço. Tudo bem? Tranquilo. Como eu falei já de maneira bem rápida do Wyckoff aqui, e na sequência eu falei sobre eu dei um curso de volume completo para vocês, inclusive para quem não assistiu ainda, recomendo, são 7 aulas de volume, tá? Que eu passei de maneira gratuita aqui para você no canal, só você dar uma olhadinha. Inclusive, se você não entende o volume muito bem, eu recomendo que antes que você assista essa série sobre Richard Wyckoff, e a relação do preço e volume, você assista a minha série de volume primeiro, porque lá você vai entender qual que é a relação, qual que é a dinâmica entre o preço e o volume, e depois você assista aqui esses vídeos do Wyckoff. Por quê? Porque eu vou usar esses vídeos, essa série do Wyckoff, para que você entenda futuramente um grande projeto que nós estamos fazendo aqui no canal, que é a criação de um novo trade system, que vai ter por base sim a teoria do Wyckoff, do ciclo de mercado, e também a teoria do preço e volume. Porque, ao meu ver, conforme os meus conhecimentos e na minha humilde opinião, é o ciclo mais assertivo dentro da teoria de ciclo de mercado, e também tem muito a ver com a questão da oferta e demanda. A gente que trabalha tape reading é o que a gente procura o tempo todo, a gente procura o fluxo. O fluxo nada mais é do que a ação entre oferta e demanda, entre compradores e vendedores. E a gente percebe a importância do volume do fluxo. Então, tudo o que nós procuramos no fluxo, ele é predito pelo Wyckoff, não de uma abordagem direta dentro do tape reading, mas através das interpretações que nós fazemos do tape reading. E como a minha intuição, a minha intenção é poder ensinar para vocês o que há de melhor no tape reading, junto com a análise técnica clássica, junto com o price action, nada mais justo do que abordar o Wyckoff, já plantando uma sementinha para que você entenda futuramente a construção de um novo trade system que nós estamos fazendo para vocês. Eu acabei de colocar aqui no canal uma regra de coloração com base no saldo delta de agressão, uma regra muito poderosa, muito boa para quem sabe o que está fazendo. Se você não entende de fluxo, se você não entende de absorção, se você não entende de exaustão, se você não entende o que é uma agressão sucessiva e continuada em vários níveis de preço, então essa regra de coloração só vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Agora, se você entende, meu amigo, minha amiga trader, você vai ver como é poderosa essa regra. E essa regra a gente vai estar em fase beta de teste, a gente não está disponibilizando para a comunidade ainda, mas eu coloquei aqui para vocês verem qual que vai ser a ideia do nosso trade system, unindo o que é a melhor da análise técnica clássica junto com price action e tape reading, tudo bem? Então vamos falar sobre o Wyckoff de uma maneira mais detalhada, sobre o ciclo do mercado do Wyckoff e suas teorias com relação preço e volume, para que nós possamos juntos, após passarmos por essas aulas teóricas, colocarmos na prática a aplicação da metodologia dele, tudo bem? Quem foi Richard Wyckoff? Bom, ele foi uma das grandes figuras da especulação do mercado financeiro no início do século XX, gente? Inclusive as pessoas chamam essa época como... os estudiosos, na verdade, chamam essa época como uma época áurea, clássica da análise técnica clássica, dos mercados financeiros, onde surgiram várias teorias, inclusive a teoria de Elliott, entre outras, todas mais ou menos nessa época, teorias essa que até hoje
Até hoje nós estudamos. Então foram grandes pensadores no mercado financeiro, grandes personalidades. E o Wyckoff, ele desenvolveu sua teoria basicamente em duas premissas, que é a acumulação e a distribuição. Tudo bem? E essa teoria eu estou trazendo para vocês, gente, porque é o meu ponto de vista, ela é tão assertiva e ela se convalida até hoje. Até hoje, já faz mais de 100 anos, tá? Praticamente mais de 100 anos, que as pessoas tradam do mesmo jeito, só que hoje tem informática. Mas o ciclo de mercado praticamente é o mesmo, tá? As teorias do Wyckoff são as mesmas, porque nada mais do que se trata de que a Bolsa de Valores é um grande balcão de negócios. Ela é regida pelas leis da oferta e demanda, tá? Gente querendo comprar, gente querendo vender. Quem compra quer comprar mais barato, quem vende quer vender mais caro, tá? Então essa inter-relação entre compradores e vendedores é que fomenta, é que dá direção ao mercado, né? E para quem treina só padrão gráfico, só análise técnica clássica, que trabalha com padrões harmônicos, procurando sentir o sentimento do mercado, tem que saber a teoria de Wyckoff. Tem que entender sobre volume. Se você faz só análise técnica clássica, só price action, só através de leitura de candlestick, e você não sabe qual é a relação dos candles de força com o volume, sabe? Você não identifica o Marubozu junto com o volume, você vai entender isso depois que eu falei. Repito, se você não viu minha aula de volume, assista. Se você viu, você já sabe o que eu estou falando. Você vai ver como é poderoso, tá? A aplicação prática e objetiva das metodologias do Wyckoff como sinal operacional, tá, no dia a dia nas operações day trade. Tudo bem? Tudo bem. De maneira bem resumida, pessoal, já falei isso para vocês nas outras aulas, esse é o ciclo de mercado com base no Wyckoff, de maneira muito estratificada e resumida. Tá? Nós percebemos que nós temos uma primeira fase aqui, quando o mercado está baixista, que nós chamamos de acumulação, onde o smart money ele fica trabalhando, né? Onde ele fica acumulando, onde ele fica enchendo o carrinho de compra dele, onde ele vai trocando lote, onde ele vai enchendo o carrinho de compra dele, e daí o que acontece? Ele dá um spike direcional, que nós chamamos de upthrust, né? Ele joga o preço para cima e daí tem um segundo momento que chama-se reacumulação, tá? Reacumulação. Perceba que o gráfico está vindo uma tendência de baixa e nós estamos tendo a inversão do mercado. Então, no final da tendência de baixa, o mercado lateraliza, ele acumula dentro de um grande caixote e daí o Smart Money enche o carrinho dele de compras aqui, ele enche o carrinho dele de lote, ele monta as posições dele aqui, tá? E daí ele joga o dinheiro para cima. Por quê? Uma coisa muito óbvia. Ele comprou barato, ele quer vender caro. Ele comprou barato, ele quer vender caro para que ele tenha lucro. Tá? Tudo bem. Aí depois nessa continuação dessa pernada de alta, tá? Tem uma nova fase de reacumulação, que é normal, que é onde entra nós, pessoas comuns, pessoas físicas, animadas com a iniciativa do Smart Money de jogar o mercado para cima, de promover o start inicial, o kick, o deslocamento do preço para novos patamares. As pessoas ficam animadas com o mercado altista e entram comprando junto, deslocando ainda mais o mercado para cima, acreditando que o mercado vai subir mais, tá? E chega um determinado nível, que aí tem a questão da lei da oferta e demanda. Tem muita demanda, como assim, Oliver? Muita demanda, não estou entendendo. Tem muita gente querendo comprar, até que a demanda, tá? Até que a demanda começa a acabar. Por quê? Por que começa a acabar? Porque está ficando muito caro. Está ficando muito caro o preço e daí a oferta começa a aumentar. Lei da oferta e demanda. E daí aqui em cima tem muita gente ofertando, muita gente querendo vender. Inicia-se uma nova fase, tá? Que agora é a distribuição. As mesmas características que nós tivemos na acumulação aqui embaixo, nós temos na distribuição aqui em cima, onde o Smart Money agora começa a desmontar a posição dele, ele começa a distribuir a posição dele. Aí ele vem aqui e realiza lucro. Aqui ele estava comprando, ele era o comprador. Aqui ele é o vendedor, ele realiza lucro. O médio dele está mais ou menos aqui embaixo. Ele comprou barato e ele quer vender caro. Então chega num patamar X que para ele está bom dentro da estratégia dele. Ele distribui, ele realiza lucro, ele vende, ele agride o mercado. E o mercado cai e começa todo de volta. E daí nós temos aqui o ciclo de mercado de acumulação e distribuição. Basicamente, essa é a teoria de Wyckoff. A gente vê aqui o mercado que vem de baixista, ele vira o mercado altista e trabalha dessa forma, tá? Nós temos aqui a fase de acumulação e aqui nós temos a fase de distribuição.
Fiquem tranquilos que a gente vai agora detalhar cada fase dessa, vamos dar as nomenclaturas e vamos fazer a correlação de cada fase dessa com o volume, tá? Para que você possa identificar. Tá, Oliver, você já falou isso no ciclo de mercado, mas até hoje eu não entendi por que eu tenho que saber isso, se é algo é algo assim relativamente óbvio e até certo ponto não é dotado de um critério muito objetivo. Você está enganado, meu amigo, minha amiga P. Isso aqui é muito objetivo. Você pode ver em qualquer fractal, em qualquer time frame, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um dia, o mercado ele tem essa configuração. Mas não é igualzinho que está aqui, né, gente? Não é igualzinho que está aqui. A gente vai ver no gráfico real que ele muda um pouco, mas as características são as mesmas. E as características de cada fase, ela se repete. Por quê? Porque o Smart Money são... o que é o Smart Money? São pessoas, são grandes instituições financeiras trabalhando atrás disso aqui. Obter lucro. Eles querem comprar caro, eles querem vender barato. Lei da oferta e demanda. Quem é negociante já entende. Esforço versus resultado. O mercado ele é caótico, mas ele é caótico dentro de determinados padrões. A questão é que a gente não sabe quando o padrão vai se repetir, a gente nunca tem certeza de nada, mas a gente sabe que os padrões se repetem. Entendem? Então essa aqui é a psicologia humana, e a psicologia humana de ganhar dinheiro, a ganância, o medo, a euforia, né? O jeito de ganhar dinheiro, ele é igual há muito tempo, né? Há muitas décadas. Então, e o Big Player faz isso desde lá de 1800 e pouquinho. Na época do Wyckoff já fazia, ainda mais hoje, com os robôs, com as GAFTs, são programados para fazer isso. É por isso que isso se repete, porque são pessoas, são robôs programados para executar esse tipo de padrão, de movimento. É por isso que isso acontece com frequência. E você identificando que fase do mercado você está, você pode ajudar sobremaneira, identificar, olha, aqui está mais fácil vender, eu estou na fase de distribuição, vou procurar venda, aqui eu estou na fase de acumulação, vou procurar compra, entende? Então tem todas essas questões, olha, acabou de fazer um spike direcional aqui, está no rompimento dessa zona de acumulação, eu vou acabar, o que eu faço aqui? Eu pego aqui e compro esse rompimento. Então todas essas questões vão ser abordadas agora de maneira detalhada para que a gente entenda cada fase do mercado, para que a gente possa procurar através disto, através desse conhecimento teórico, materializar esse conhecimento de maneira prática e objetiva em sinais operacionais, tá? Com o auxílio do volume. Eu não vou analisar só um padrão, tá, gráfico de caminhar do preço, eu vou analisar isso aqui junto com o volume, qual a interação dessa sistematização com o volume, mostrando para você como é poderosa essa interpretação. Eu realmente não consigo entender como os grafistas que trabalham só padrões harmônicos já não conseguem fazer avaliação de fluxo por uma série de questões. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas eles não usam o volume na interpretação das entradas e saídas, meu Deus. Sabe, o volume, ele te livra de muita furada. O volume te livra de muita furada, tá? E é um conceito teoricamente novo, de 2, 3 anos para cá, que as pessoas estão, no Brasil, que as pessoas estão se preocupando com volume. Gente, o mercado evoluiu, o mercado é robotizado, a tecnologia está no mercado, os bancos gastam milhões de reais para informatizar e camuflar suas operações. Se você ficar trabalhando só com análise técnica clássica, padrãozinho de candlestick, ombro, cabeça, ombro, o core, linha de tendência de alta e de baixa, você me desculpa. O teu arsenal de briga está muito aquém do desejado. Você vai entrar na arena com uma faquinha cega contra os caras que vão estar com um facão, a motosserra em cima de você. Você tem que evoluir, você tem que aceitar novos conceitos, e ainda mais conceitos assertivos que tem a ver com a dinâmica da movimentação do preço. O preço não se movimenta, porque no final das contas está fazendo um padrão harmônico, porque aqui teve a formação de uma bandeirinha, aí você vê aqui, olha, mastro, tá? A flâmulazinha, bandeirinha, continuação da tendência de alta. Não é porque está fazendo uma figura gráfica. É porque a lei da oferta e demanda, esforço versus resultado. As teorias do Wyckoff se aplicam dentro da psicologia de mercado. E é isso que eu quero que você entenda. Tudo bem? Vamos então para os princípios fundamentais. O que o Wyckoff diz pra gente? E gente, acredite, esses princípios fundamentais aqui, lei da oferta e demanda, lei do esforço e resultado
lei da causa e efeito, são passados para a gente de maneira teórica, mas eles se convalidam de maneira prática e objetiva em sinais operacionais, quando você faz essa avaliação junto com o volume. Tudo bem? Tudo bem, olha, eu entendi. Então vamos lá. Gente, o que é demanda? Quando você fala em demanda, quem está demandando alguma coisa? Quem está querendo alguma coisa? Toda vez que nós falarmos de demanda, entenda-se, gente, os compradores que fazem a demanda. Demanda, tá? Quem está demandando são os quem quer comprar mais. Quanto maior a demanda, significa que tem mais gente querendo comprar. Entenda isso. E quanto maior a oferta, pensa-se em vendedores. Quanto maior a oferta, pensa em gente querendo vender, mais vendedores. Então, o mercado ele se move por 3 leis. Primeira lei, lei da oferta e demanda, que nada mais é do que a relação direta entre compradores e vendedores. É uma coisa muito óbvia, mas as pessoas, no modo geral, não sabem disso. As pessoas querem ficar tradando cruzamento de linha de média móvel, cruzamento de estratégia de McDonald's, entendeu? E as pessoas não entendem o que estão fazendo. Então, você quer aprender sobre o ciclo de mercado, você quer aprender sobre a dinâmica do preço? A primeira coisa, você tem que entender que o mercado é um grande balcão de negócio, movido pela oferta e demanda, onde na oferta nós temos um lado que é a ponta vendedora, tá? E do outro lado nós temos a ponta compradora, e a interação entre esses dois grupos é que faz a dinâmica da mutação do preço, é que faz o mercado se deslocar. Você entende isso? Tudo bem. Outra coisa que nós temos é a lei do esforço versus resultado. Esforço versus resultado é a segunda lei de Wyckoff. Quando eu falo resultado, entenda como resultado como deslocamento. Deslocamento é o tamanho do spread, o tamanho da barra, quanto o mercado andou. O resultado é o deslocamento. E o esforço é o combustível, é a vontade, é a força, é a injeção de combustível, de comprometimento. O esforço é o volume. O esforço é o volume. Então, quando eu falo da lei do esforço versus resultado, eu estou fazendo uma relação entre volume e deslocamento, entre esforço e o spread da barra. E lei da causa e do efeito. Nada no mercado acontece aleatoriamente por acaso. Tudo que acontece tem uma relação direta entre causa e efeito, tá? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Entenda esses conceitos, isso é importante, Vamos ver aqui, ó, lei da oferta e demanda. Primeira lei do Wyckoff, onde eu vou ter a oferta dos vendedores e a demanda dos compradores. Tudo bem? Digamos o seguinte, que eu tenho um violão, esse violão está saindo no preço de $100, R$100. Com o dólar, com o preço que está, não dá para comprar um violão mais, né? Quase R$5. Né? O violão está custando R$100. Ele custa R$100, mas eu tenho uma grande demanda. O que é demanda? Quando eu penso em demanda, eu penso em compradores. Eu tenho muita gente querendo comprar esse violão. Se eu tenho muita gente querendo comprar esse violão e o preço está a R$100, o que faz o comerciante? O que faz a natureza humana? Né? O que faz a ganância humana? Né? Isso é desde que o mundo é mundo. Quando tem muita gente querendo comprar um produto, o que acontece com o preço desse produto, gente? Quando a demanda é muito grande, o que acontece com o preço desse produto? O preço sobe. Então, Oliver, você está me dizendo que quando há um desbalanceamento entre compradores e vendedores, há deslocamento do preço. E, a grosso modo, tá, o que move o mercado é a agressão. Então, se eu tiver mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, se eu tiver um desbalanceamento entre oferta e demanda, entre compradores e vendedores, o mercado desloca. Nesse caso, o mercado deslocaria para cima. Sim, é isso que eu estou dizendo para você. É uma coisa muito óbvia. Mas boa parte das pessoas que hoje mexem com o mercado financeiro, que estão estudando análise técnica clássica, estão estudando padrões de candlestick, ondas de Elliott, teoria de Dow, ficam fixadas nesses conceitos teóricos que são muito bons, é a base, é o cerne, é o alicerce, mas esquece que o mercado é um grande balcão de negócios, regido pela lei de oferta e demanda entre compradores e vendedores. Este tem que ser o foco, este é o foco, é a dinâmica, a relação que se dá entre compradores e vendedores.
Já a contrapartida também é verdadeira, a contrapartida da oferta é verdadeira, tá? Se eu tenho pouca gente querendo comprar este violão, tá? Pouca gente querendo comprar, eu tenho pouca oferta, que tem a ver diretamente com os vendedores, Eu tenho pouca oferta, deixa eu arrumar aqui, eu não consigo escrever esse negócio aqui. Pouca oferta, tem pouca gente querendo comprar porque o violão tá muito caro, se o violão tá 100. Eu não quero pagar 100, está em tempo de crise, tem pouca gente querendo comprar, mas o vendedor aqui em cima tem muito estoque, ele precisa se livrar desse violão. Ele tem violão demais, ele precisa vender. O que a lei do mercado, o ser humano faz no modo geral? O que acontece com o preço? O preço cai. O preço cai, meu amigo, minha amiga trader. Quando eu tenho mais gente querendo vender do que comprar, o preço cai. E quando eu tenho mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. Lei da oferta e demanda. Muito tranquilo, muito básico, muito racional. E se é tão racional assim, por que quando você vai operar, você não observa a relação entre força de agressão, entre oferta e demanda? Por que você faz isso? Por que você negligencia essa informação? Por que você negligencia o volume, se essas são as forças que movimentam o mercado? Principalmente para você que é só grafista. Você entende? Você entende que na sua avaliação está faltando algo? Tá faltando alguma coisa que possa melhorar a sua leitura do gráfico como um todo? Possa melhorar a sua interpretação de sentimento de mercado através da convalidação de figuras, de padrões harmônicos, de figuras de alta, figuras de baixa, bandeiras, ocos, ocóis, topo duplo, ED, o que for. Falta algo aí. Falta o que? Realmente, qual que é o foco? O foco é o preço. O foco é o preço. E o preço, ele nada mais é do que a interação entre compradores e vendedores. Nada mais é do que a lei da oferta e da demanda. Aprenda isso. E por isso que a teoria de Wyckoff, ela é importantíssima. Importantíssima. Tá bom? Primeira coisa. Segundo a lei de Wyckoff, lei do esforço versus resultado. Esforço versus resultado. Gente, vamos analisar aqui, ó. Observe esse candle, essa barra de volume. Lembra que eu falei do esforço versus resultado? O que é esforço versus resultado? Quando eu falo em resultado, eu falo em deslocamento. E deslocamento no gráfico de preços para a gente, no modo geral, é igual a spread, é igual ao tamanho do candle. E quando eu falo de esforço, eu estou falando de volume, de injeção de combustível, de nível de comprometimento, tá? De injeção de dinheiro. Então, a relação de esforço versus resultado. E daí, de repente, você está se deparando numa situação dessa aqui, por exemplo. Tá? Vamos avaliar dentro do candle primeiro e depois vamos avaliar dentro da pernada. Vamos usar esse exemplo para poder avaliar esses dois cenários condicionais. Olha aqui, meu amigo, minha amiga trader. Você tem, por exemplo, aqui uma tendência de baixa. Aí o preço chega aqui, ó. O preço chega mais ou menos aqui. Aí você vê aqui a formação de um pequeno candle de força. Um pequeno candle de força. E daí você olha aqui, tem um grande pavio. Esse pequeno candle de força tem um grande pavio. Mas você olha o volume desse candle, o volume desse candle, ele é o maior deste período. Né? E daí, aí o que acontece? Guarde esse exemplo. Aí você tem essa mesma analogia aqui do lado. Você vem numa tendência de baixa. Tá? Aí você chega aqui. No nível de... Que nível que é esse aqui? Digamos que isso aqui seja o nível de suporte e resistência, onde nós tomamos a nossa decisão. Tudo bem? E daí você vem aqui, você tem o mesmo nível de volume praticamente, ou um volume até menor, mas é um volume acima da média. Em comparação aos volumes próximos, ele é acima da média, perceba. Tá? Perceba que eu vou mostrar para vocês. E daí você tem aqui um grande candle de força, com um corpo, com um corpo muito grande, superior ao corpo do outro candle aqui. Ó. Você tem um grande candle de força assim. Ó. Aí você olha o volume também ele é alto nesse período se comparado, tá? Se comparado às barras do lado do volume, tudo bem? Só que você percebe uma coisa, que mesmo ele sendo alto, olha aqui, ó, ele ainda é mais baixo do que o volume do lado. Se comparado esse volume com esse volume aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu entendi, Oliver. Então, é isso que eu quero falar para você, a relação do esforço versus resultado. E isso você vê com a interpretação do volume dentro de cada barra.
Quando você chega em níveis de suporte e resistência, você tem que olhar o volume para ver a relação esforço versus resultado de maneira prática e objetiva. Isso pode te dar uma sensação, uma percepção maior de você entrar comprando ou vendendo, pois a sua probabilidade vai ser aumentada em muito de maneira exponencial de acerto se você usar o volume na sua análise. Tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo e amiga trader. Qual que é a diferença entre um candle desse aqui no final do movimento, com grande volume, e esse mesmo candle aqui no final deste movimento, com grande volume também, só que um grande corpo, um grande spread. O que é spread, mais uma vez? Spread é o tamanho entre máximas e mínimas da barra. Qual que é a diferença? Você sabe identificar isso? Quem fez a minha aula de volume, meu curso de volume, já sabe tudo isso. Já sabe identificar o que eu estou falando. Já entende o poder analítico que essa visão da relação de esforço versus resultado te dá. Basicamente é o seguinte, meu amigo, minha amiga trader, preste atenção. Preste atenção. O que está dizendo para mim? Olha, perceba a situação, tá? Olha aqui o volume. Está dizendo para mim o seguinte, que esse preço caiu aqui com volume crescente. Olha aqui, ó. Essa queda que você está vendo aqui, ó, essa queda aqui, ó, ela foi com volume crescente. Os vendedores foram acelerando cada vez mais. E chegaram aqui, eles aceleraram mais ainda, só que o preço não caiu. Não caiu. A mesma situação aqui, tá? O preço, eles foram acelerando cada vez mais, a barra de volume subiu, só que agora eu tenho um grande corpo. O que está acontecendo aqui e como isso pode te ajudar na identificação, principalmente, preste atenção, na identificação principalmente, a relação esforço-resultado, você vai olhar para o volume quando? Em níveis de suporte e resistência e na configuração de pullbacks, e em rompimentos de zonas de caixotes de acumulação, tá ok? Então preste atenção, tá? E o que está dizendo para mim? Está dizendo que aqui o preço caiu com grande volume aqui, não houve uma relação direta entre esforço versus resultado. Não houve uma harmonia entre o esforço colocado pelo preço aqui e o resultado. O resultado foi aquém do esperado. Por que isso aconteceu? Porque o vendedor ele acelerou a venda aqui, e você vê isso durante essa queda toda porque o volume ele subiu, mas houve alguma coisa aqui embaixo freando o seu movimento. Neste exemplo aqui, pelo tamanho desse pavio, eu sei através do volume, porque o volume é grande, que possivelmente não, quase certeza, e eu já expliquei isso para vocês no curso, que houve uma agressão ativa dos compradores freando o impulso dos vendedores nesse nível de preço. Então eu sei que este volume grande aqui que você está vendo é um volume grande porque ele demonstra para mim um ponto de interesse, um nível de briga, um nível de defesa. É um volume de defesa que está composto tanto por agressões dos vendidos como por agressões dos comprados. Tá? E toda vez que eu vejo uma barra grande de volume dessa e a relação esforço versus resultado ela não é producente, esse volume muitas vezes é um volume de defesa, onde entrou a contrapartida ao movimento prévio. Se o preço estava caindo, aí entrou o comprador freando esse movimento de maneira agressiva, fazendo com que houvesse uma briga pela hegemonia nesse ponto de preço, e essa briga ficou registrada através desse grande volume. Por que o volume cresceu? Porque tanto o comprador como o vendedor colocaram combustível aqui para brigar por esse preço. E aí essa barra, mesmo assim com grande volume, a barra fechou pequena. Entenda isso. É diferente quando você vê um volume assim, você vê um grande volume e um grande resultado. Aqui fica muito claro, meu amigo, minha amiga trader, que esse volume aqui é um volume direcional. Como assim direcional? Olha, eu não entendi. Como assim direcional? Que a ponta vendedora veio acelerando aqui e a maior parte das agressões que estão dentro desse volume, neste exemplo de queda, são dos vendedores. Não houve uma defesa ativa, agressiva dos compradores aqui agredindo esse movimento prévio. Tá? Esse volume é um volume direcional, onde no seu corpo, na sua maioria, é composto neste exemplo por agressão de venda, onde a agressão de venda conseguiu deslocar o preço.
que não houve uma contrapartida, que não houve um freio inibitório dificultando o caminhar do preço da ponta vendedora neste exemplo. Então esse volume aqui, ele é na sua maioria vendedor, mostrando para mim realmente a força dos vendidos nesse nível de preço. Aqui realmente eu vejo a força dos vendedores, aqui eu vejo a fraqueza, a defesa ativa das ponta compradora. Olha a diferença de interpretação. Aí, Oliver, mas eu não sei como isso pode me ajudar. Meu Deus do céu, meu amigo, minha amiga trader. Fica uma coisa muito óbvia. Fica uma coisa muito óbvia. Você vê o preço chegando aqui, tá? Nesse nível de preço. E daí, se você não vê uma contrapartida aqui, tá? Defendendo esse nível de preço, esse preço ele rompe. Daí a relação esforço versus resultado se mostra proativa, onde os vendedores botaram força para fazer o rompimento desse nível de preço. Aí que se você identifica esse volume aqui como um volume direcional, se você identifica esse volume aqui, meu amigo, minha amiga, eu vou te voltar aqui, como um volume direcional, mais uma vez, vamos ver aqui. Se você identifica esse volume como um volume direcional, existe uma grande probabilidade de haver o rompimento desse nível de suporte e resistência, por exemplo, ou entenda isso como caixote de acumulação ou continuação da tendência de baixa, enfim. Agora, se você identifica esse volume aqui como um volume de defesa, e você, por exemplo, o preço está subindo, perceba, o preço está subindo, tá? Aí você vê o volume subindo, continuação da tendência de alta. Aí você chega aqui no topo, nesse nível, você vê uma barrinha pequenininha, aprenda isso é importante. Eu já falei no meu curso de volume, você vê uma barrinha pequenininha aqui, com pouco spread, mas um grande volume. Isso está claro que isso aqui é um volume de defesa, que apareceu o vendedor nesse caso agora, defendendo esse nível de preço. Diante dessa situação, se o preço começar a titubear aqui embaixo, você vende junto. Está mostrando que está mais fácil vender. Final da pernada. Você consegue identificar então o que com essa interpretação, meu amigo, minha amiga trader? O que você consegue identificar? Você consegue identificar o pullback. É um sinal visual operacional de pullback. Ou você consegue identificar o rompimento na continuação da tendência de baixa ou nas zonas de acumulação. Fica muito claro quando você consegue diferenciar o que é um volume direcional de um volume negocial, demonstrando pontos de interesse e pontos de briga. Isso é racional ou isso não é racional? Para quem fez meu curso de volume, já sabe. Se você não fez, para de assistir essa aula e volta lá e assista o meu curso de volume. Isso vai mudar a tua concepção, a sua avaliação sobre a utilização do volume. E a única coisa que você precisa ter, se você não tem, ponha no seu gráfico, é aquela ferramenta de volume financeiro simples, que ninguém dá valor, que fica embaixo do seu gráfico. Você vê vários analistas usando e não sabe por quê. É por isso. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Ficou claro, então, a lei do esforço versus resultado? A harmonia entre esforço versus resultado? Tudo bem? A gente vai voltar a falar sobre isso outra vez. E a lei da causa, o efeito, nada mais é do que qual que é a causa do mercado? Qual que é a causa do mercado ter feito esse movimento de alta ou esse movimento de baixa? Meu amigo, minha amiga trader, qual que é a causa? A causa desse movimento altista foi a própria acumulação. A causa desse movimento baixista foi a própria distribuição dentro do ciclo de mercado. Então a relação do causa e efeito. Essas são as leis de Wyckoff que dominam todo e qualquer mercado financeiro e que você deve masterizar, você deve ser mestre nisso daqui. Isso aqui é o primeiro passo no entendimento da real compreensão da dinâmica da aumentação do preço, para que você se livre desse dessa maldita estatística de 90% de perdedores da Bolsa de Valores que ficam tradando setup olha, quase que eu falo o nome aqui, de MACD, McDonald's, cruzamento de média móvel ou sinalzinho operacional de scalp. Porque você não sabe o que você está fazendo. Aqui você vai entender o que você está fazendo. A partir do momento que você entende o que você está fazendo, você pode seguir qualquer estratégia que você quiser. Mas você vai ter uma visão holística do preço. Você vai ver as interações entre força, oferta e demanda, comprador e vendedor. Você vai entender que é absorção. Você vai entender que é uma exaustão. Você vai entender o que são níveis de defesa, como eles surgem. Você vai entender sobre volume. E tudo isso eu explico de maneira sistematizada
no meu curso. São 132 aulas, quase 85 horas de conhecimento, tá? Onde eu vou pegar você do zero, montar um alicerce sistematizado e te ensinar. Você vai aprender comigo. E se você não conseguir aprender no meu curso, que eu acho pouco provável, você vai usar você vai usar o curso como um roteiro e você vai complementar essas aulas do curso aqui no meu canal. São 132 aulas no curso e eu tenho mais de 150 vídeos no canal. É impossível, se você tiver pelo menos o mínimo de esforço, que você não aprenda. E você vai ter a minha assessoria durante aqui no curso também, seja através de Telegram ou através até mesmo do WhatsApp. E eu já estou dizendo que a partir de semana que vem, hoje é dia 13/3 que eu estou gravando essa aula, a partir da outra semana, para quem adquiriu o curso, eu vou estar criando uma sala, tá, para que a gente possa fazer algumas lives. Para poder estar tirando dúvida do curso para quem adquiriu o curso. Tudo bem? Tudo bem, o curso está a preço de banana, R$500, não é nada, você perde isso num dia no mercado financeiro se você entrar sem saber o que você está fazendo. Invista no seu conhecimento. Você não quer comprar o curso agora? Não tem problema. Você não conhece o meu canal, o meu trabalho? Não tem problema. Não tem problema. Tudo que está no curso está aqui no canal. Eu não negligencio nada. Só que lá está organizado, está sistematizado. É um grande roteiro e lá você vai ter o meu cuidado especial. Você vai ter a minha mentoria para te ajudar. Tá? Aqui eu acabo passando o conteúdo de maneira esparsa, meu bel prazer, mas eu ensino da mesma maneira que eu ensino no curso, eu ensino aqui no canal. Você pode aprender, se você quiser, de maneira gratuita no meu canal, você pode. O meu compromisso aqui é com o seu aprendizado, e se você está há mais tempo no meu canal, você sabe disso. Tudo bem? Gente, no mais, grande abraço, ajude a divulgar o canal. Se você faz parte de alguma comunidade de trader, por favor, divulgue os vídeos, divulgue o conhecimento, vamos fazer a nossa comunidade crescer. No mais, grande abraço, obrigado, até a próxima aula.